Iniciar gravação. Ué, mano, cadê os caras, velho? Aí não, mano. Aí não dá. Pinga eles aí no zap, liga pra eles. Não, que porra é essa, mano? Vou. Cadê? Joga, arroba. Nicolete, cadê tus? Ô, Flávio, a propósito, você tá aí mesmo ou é fake? Eu tô. Ah, tá. Ô, louco, vai que tá só porque é gravado. Que é isso? Ó, vou lançar só daqui 5 meses, só de raiva. Vai ser gravado, mas a informação vai cair no limbo, tá ligado? Aí é foda. Comecem eles. E aí, gente? Vamos fazer um pool aqui, ó. Vamos começar sem eles, velho. Azar deles? É isso aí, né? Azar deles. Eles estão atrasados, o azar é todo deles. Então é isso aí. Família, muito bem-vindos aqui. Quem não conhece, este daqui é o Discord do Octopost. A gente tem um projeto open source, que tem um time de pessoas que estão trabalhando num projeto que a gente idealizou aqui. É um projeto de mentoria, só que como ele é open source, é uma mentoria meio diferenciada, né? É um projeto onde eu tô ajudando uma galera a aprender a codar, né? Basicamente. Então, é tipo. É quase um estágio. Não é um estágio, porque eu não tenho nenhum contrato de estágio, mas funciona assim. Eu selecionei 4 pessoas, que das 4 pessoas só tem uma aqui. Isso diz muito sobre algumas coisas. Mas eu selecionei 4 pessoas que elas estão ativas no projeto e eu tô pagando elas, né? Como se elas trabalhassem no projeto. E aí, teve outras pessoas que acabaram entrando, como o André, por exemplo. Ele acabou entrando depois no projeto, né, como um contribuidor, né? Ele não tá fazendo parte do time de mentorados em si. Até porque o André tem um maior tempo de experiência também. Mas aqui nesse Discord a gente fala deste projeto. Quem quiser contribuir com o projeto, tem ali o nosso README na abinha Octopost para vocês poderem ver se vocês tiverem interesse. E, enfim, aí é que a gente fala sobre uma porrada de coisa e tudo isso acontece de forma aberta. Então essa call é aberta para qualquer um, as nossas dailies são abertas para qualquer um e tudo é aberto para qualquer um que quiser entrar aqui e ver. Basicamente é isso. E esse é o projeto. Muito bom, André. Obrigado. Aí, vamos falar agora do que realmente importa. Vou dizer que faz uma falta o Nick estar aqui, porque ele que tinha as dúvidas, então eu fico meio assim na hora do que colocar. Mas eu vou tentar cobrir tudo sobre HTML e CSS apenas quando a gente fala do nosso console, tá? Então, abri o bagulho errado. Então, vamos lá. Esse daqui é um site. É o site da Apple, que pelo visto a animação do negócio aqui tem tempo, hein? Ó, da hora. Você recarrega, ó, dura, mas será, se eu abro uma outra página e saio? Não, tem tempo só. Tá. Todo mundo consegue ver o terminal numa boa ou não? Deixa eu mover o bagulho aqui pro outro lado pra eu conseguir ver o que vocês estão falando ao mesmo tempo que eu tô codando aqui. Tá, então beleza. Então, vamos começar do início, vamos começar o negócio. O conteúdo de hoje é pra quem tá começando o começo do início, tá ligado? É um conteúdo bem inicial, assim, pra quem precisa quem precisa basicamente debugar alguma coisa em browser, né? A pessoa já vai conseguir fazer o uso desse conteúdo, tá? Então, primeira coisa, início de tudo, como que eu abro o debugger? Vamos lá. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito em qualquer lugar da página e dar um inspect, você abre o debugger. Você pode apertar F12, que abre o debugger. Você pode clicar aqui no seu menuzinho, você vai em mais, More Tools, aqui seria mais ferramentas ou alguma coisa assim, e aí você vai em Developer Tools aqui, que ele abre também. No Mac, às vezes, você vai conseguir, no Safari principalmente, você vai conseguir com Ctrl+Shift+I, também abre o debugger. Beleza? Primeira parte importante, conseguir abrir o nosso debugger. Por enquanto, a gente vai ignorar o CSS, tá? E vamos falar especificamente do HTML.
Primeira coisa, isso daqui é o nosso stack tree do HTML que existe nessa página. Aqui, a gente tem o nosso head, o nosso body e o conteúdo interno. Eu não vou entrar no mérito do que é o head, o que é o body, porque isso aí é um conteúdo de HTML em si, não é exatamente sobre debugging, tá? Mas talvez seja interessante se deixar só uma coisa clara. Isso aqui é o head do HTML, tá? Não vamos confundir o HTTP header com o head do HTML. Eu não sei se eu preciso falar isso, mas acho que é uma coisa importante a se dizer, tá? Quando a gente abre o nosso debugger, ele tem essas setinhas aqui que basicamente permitem que a gente possa expandir o nosso conteúdo que está aqui dentro, certo? Nisso daqui, a gente consegue ver HTML, a gente consegue ver JavaScript inline, isso aqui é um JavaScript inline, bem grande, por sinal, certo? A gente consegue ver CSS, que pode estar dentro do nosso head, ou não, depende, aí já depende do site. Link, Style Sheet. Nesse caso ele não tem um CSS inline aqui, mas ele poderia ter, tá? A gente tem alguns detalhes interessantes de quando a gente fala de grid, né? Então, por exemplo, se esse container aqui ele fosse um display flex, a gente tem esse botãozinho aqui. Quando a gente ativa ele, deixa eu ver. Puta, ele tá lá? Não, esse cara não dá pra ver. Então, peraí, deixa eu pegar um cara mais visível aqui. Aqui, esse cara. Se a gente dá um display flex aqui, ó, caguei tudo, mas peraí. Flex Direction Column. Pronto, descaguei tudo. Ó, se eu clico aqui, ó, vocês percebem que ficou essa bordinha bonitinha aqui, ó? O que que isso significa? Eu tô mostrando, né, quando eu cliquei nesse botãozinho. Quando eu não clico nele, eu só coloco o mouse em cima, a gente consegue ver esse pontilhadinho roxo em volta das coisas. Vocês conseguem ver a propósito? Porque é bem pequenininho. Vocês conseguem ver? Tá. Então, quando eu coloco o mouse em cima só, eu consigo ver a parte roxa, né? Que é a divisão dos elementos. Então, ó, a gente tem cada divisão, essa é um flex item, tá? Como esse container é um container flex, a gente consegue ver aqui a divisão de cada um dos itens do nosso container flex. Se eu clico aqui, eu não preciso ficar com o mouse em cima, ó. Eu consigo ver. É que isso daqui não adianta eu dar zoom, porque isso aqui é do browser, então não vai mudar nada se eu dar zoom, tá, gente? Mas, tipo, confia, ele tá aqui. Será que se eu der zoom no PC, puta, aí vai cagar tudo, né, mano? Bom, enfim, tem aqui, ó. Então, ele é amarelinho aqui, ó. Na lateral ele tem aqui também, não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, na divisória, aqui dá pra ver legal, né? Esses daí são os nossos flex items. A utilidade disso aqui é a gente entender o que está sendo tratado como filho dentro deste container flex, certo? Isso funciona também para grid, é legal deixar isso claro. Se a gente dá um display grid, ó, tá vendo? Tem o botãozinho do grid? Mesma coisa. Funciona igualzinho, tá, gente? Se a gente clica aqui e coloca o mouse em cima, ó, a gente consegue ver a mesma coisa também. Funciona para outros tipos de display? Não. Só para esses dois. Beleza? Tá. Coisa interessante de se saber sobre como a gente pode usar isso daqui. Uma coisa é, aqui em cima. Vocês estão vendo que aqui em cima, na parte de cima é verde, a parte azul, ela é... Bom, azul, a parte no meio ela é azul. O que isso significa? Significa que a parte de cima é um padding. Todo mundo sabe o que é padding. Eu preciso dar uma pequena introdução sobre box model. Bem pequena, seria tipo 1 minuto de box model. Tá. Padding, vamos lá. Vamos usar inclusive o nosso debugger aqui para a gente entender o que é padding. Padding é o espaçamento interno do nosso conteúdo. Então, vamos supor que nós temos um quadro, certo? Deixa eu abrir o Paint aqui, ó. 1 minuto, vamos lá, speedrun de explicação. Isso daqui é um quadro. Alô? Ah, resolveu aparecer, né? Entendi. Eu tive que... Desculpa, meu amor. Vamos lá. Pode crer. Então, ó, isso daqui é um quadro, certo? O nosso quadro, este daqui é o conteúdo dele. Vamos supor que o nosso quadro, ele tem uma parte branca interna nele, certo? Esta parte branca interna é a nossa margem, certo? Esse daqui, falei errado, é o nosso padding, certo? Se esse quadro, ele tem uma moldura,
esta moldura... Deixa eu pegar uma moldura bonita aqui. Cara, não tem nada quadrado, mano. Ô, doideira. Vou pegar esse aqui. Esta moldura aqui, ó, que eu peguei uma moldura de 8 pixels, ela é a nossa borda, tá? Ela fica juntinho. Passei? Droga, já foi. É que eu tava reclamando com o Nick, foi por isso. Mas, ó, essa é a nossa borda. O que é a borda? A borda pensa como se fosse uma moldura de um quadro, certo? E o que é a margem? A margem é a nossa distância de um quadro para o outro, certo? Então eu falo, por exemplo, que esse quadro aqui tem uma margem de uma certa quantidade de pixels. Esta margem significa justamente essa distância aqui, de uma coisa para outra, certo? A margem, ela é representada como laranja. A borda, ela é representada como... Eu não lembro. Na verdade, acho que não tem cor, né? Não, ó, ela é levemente laranja também. É uma bosta essa cor. E o padding é representado como verde. O conteúdo, ele é representado como azul. Então, se a gente for... Deixa eu pegar um cara aqui qualquer, só pra gente ver bonitinho como isso aqui funciona. Então, ó, vamos lá. Esse cara, ele vai ter um margem de 21px, um padding de 21px, um border de 5px solid red. E tem mais coisa? Não, e o conteúdo dele já existe, né? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Coisa interessante de debugging. Se eu quero ver quais são as camadas do meu box model, do meu elemento, o que eu faço? Coloco o mouse em cima só. Aqui eu já consigo ver facilmente quais são as camadas do debugging do meu box model, certo? Então vamos lá. Esse que tá mais fora, que eu não... Se eu tirar o mouse daqui não vai aparecer. Se eu clicar, ele vai sair igual. Esse que tá mais do ladinho de fora, mais externo, mais laranjinha, esse cara é o nosso margem, certo? Esse que é um laranja um pouco mais forte, que tá entre o laranja mais claro e o verde, ele é a nossa borda. Se vocês verem quando eu tiro o mouse, é justamente a parte vermelha, percebe? Porque é a borda, é essa propriedade border aqui, certo? Percebe também que quando eu coloco o mouse em cima, ó, tá vendo que ela clareia? Ele mostra pra mim quem é quem, tá vendo? E aí, o verde é o nosso padding. E o nosso azul é o conteúdo de fato. A diferença... Geralmente existe muita confusão entre padding e margem. Uma coisa que eu posso mostrar para vocês que é legal para exemplificar qual a diferença do conteúdo interno... Qual a diferença, né, do meu padding e da minha margem? A diferença é que se eu colocar aqui, isso também já entra num pouco de tutorial, porque ó, eu vou editar o HTML aqui, eu quero fazer alguns testes. Eu preciso editar exatamente no meu arquivo? Não preciso. Eu venho aqui, ó, editar como HTML. Posso editar aqui, não preciso de mais nada, certo? Então, ó, esse cara aqui, eu vou colocar uma div aqui dentro. E só isso mesmo. Coloquei uma div aqui dentro, uma div vazia. Ela existe, mas ela não tem nada. Nela, eu vou colocar uma altura de 21px, uma width de 21px. Neste cara aqui, eu vou colocar um position absolute. E nesse cara aqui, eu vou colocar um background pink. E ele vai ser... eu coloquei... não. Não, eu trolei. Esse cara aqui tem que ser position relative. Ok? E aí, nesse cara aqui, esse vai ser position absolute. Certo? Vamos dar uma olhada legal. Vocês estão vendo que inicialmente... Putz, vamos lá. Vamos dar um passo atrás. Todo mundo entende o comportamento de position absolute, position relative e como a gente lida com essas coisas? Se não, eu preciso fazer uma pequena introdução também. Senão acho que pode confundir vocês um pouquinho. Quem não entende, fala batata frita no chat. Então tá, vou assumir que todo mundo entende, tá bom? Então tá, o que acontece? Esse cara, ele é o nosso cara, né? Vamos dizer assim. Esse cara, ele tá dentro. Nesse momento, ele tá respeitando o nosso padding, né? Esse, no caso, a nossa div, ela faz parte do bloco do conteúdo. Mas, se eu dou nesse cara aqui um top 0 e um left 0, olha só onde ele foi parar. Ele foi parar dentro do nosso padding. Por quê? Porque o
padding faz parte do conteúdo, ele é o espaçamento interno. Então, por mais que ele não seja conteúdo de fato, né, ele não é por exemplo, onde está o texto, esse cara, ele representa conteúdo que ainda está dentro do nosso negócio. Onde que geralmente a gente vai usar padding? Quando a gente tem um livro, por exemplo, se a gente pega um livro, você sabe que no livro o texto ele não fica certinho para os dois lados, né? Ele não, tipo, você não vai ter uma palavra que vai acabar perto do fim da página, né? Tipo, logo na beira da página. Isso é o padding, é o espaçamento para dar geralmente essa desafogada quando a gente fala de textos. Tem outros usos, claro, mas esse é o nosso padding. E como ele faz parte do nosso conteúdo interno, qualquer coisa que está dentro dele vai acabar entrando nele, certo? Mas o nosso margem e o nosso border, eles não fazem parte. É por isso que a nossa divisinha aqui, ela para aqui. Por isso que ela não entra na borda e muito menos na margem. Porque a margem e a borda não fazem parte do nosso conteúdo, mas o padding faz. Perguntas? Até aqui? Gente, a propósito, acho que eu não falei isso antes, tem um chat que vocês podem perguntar. Quem tá no computador, no canto superior direito, tem um chatzinho que vocês podem clicar e aí digitar aqui. É a conversa da apresentação, tá? Tem alguém digitando? Não tem mais. Então tá. Mas então tá. Isso é o comecinho daqui dessa parada. Então, ó, a gente já viu aqui um jeito de debugar, né? Pra gente ver como que esses elementos estão se comportando aqui na parada, não sei o que, lá. Ah, Ale, mas vamos supor que eu preciso debugar alguma parada, vamos supor que tem um elemento, coisa comum que acontece. Vamos pegar aqui, vamos gerar um bug. Coisa comum que acontece. Essa parada aqui, ela tem um width de 3000 px. Ai, droga. A Apple sabe fazer site. Droga. Eu tentei quebrar no... Merda. Assim, funcionou o que eu fiz, só que eles provavelmente têm um overflow hidden em algum lugar. Deixa eu tentar achar. Display block... Em algum lugar tem. Eu não sei onde. Cadê? Cadê o overflow hidden? Tá aqui? Aqui, ó. Plau. Ó, quebrei o site. Tá vendo? Por que quebrei o site? Porque tem esse scroll lateral. Sites não é pra ter scroll lateral. Mas, putz, o que eu faço quando o meu site tem scroll lateral? Como que eu sei que quem tá dando scroll lateral é esse cara? Cadê o cara? Esse cara aqui? Cadê? O cara que tem 3000. Esse cara. Como que eu sei que é esse cara? Agora eu sei porque fui eu que causei esse bug. Mas e se eu não sei? Né? O que eu faço? Tem uma técnica bem interessante, milenar, que a gente faz aqui assim. A gente... Pode falar. Quem ia falar? Alguém ia falar? Ou tô viajando na maionese? Tá. Então a gente vem aqui, ó. Isso. Show? Não. Over... Não, pera, ele tá adicionando a classe? Não era isso que eu queria. Cliquei errado. Foi mal, família. Aqui. Beleza. Tudo, aí a gente dá um outline head. Não, um px solid head. Beleza? Aí, olha só. Se eu for debugar agora, olha só. Quando eu scrollar minha página, eu já consigo saber quem que tá vazando. Inclusive, esse cara tá vazando também. Mas como tem overflow hidden nessa página, o fato desse cara vazar não é um problema gigante. Mas, às vezes, a gente não vai querer usar overflow hidden. E aí a gente consegue, usando esse trickzinho, é um trick bem simples, saber o que vazou. No caso, foi esse cara aqui. Show de bola? Perguntas? Ninguém tem pergunta, a gente prossegue. Cheatado. Deixa eu colocar de volta o display none, ou o overflow hidden, para ele não ficar dando o scroll lateral. Certo? Beleza. O que mais a gente pode abordar aqui sobre debugging no nosso HTML? Bom,
Coisas básicas, mas bem interessantes. Se você precisa adicionar uma classe só para testar, dá 2 cliques aqui, adiciona sua classe banana. Enter, pronto, a minha classe banana está adicionada. Ah, e eu preciso adicionar uma propriedade. Rolê igual lance. Dá um espacinho aqui, pronto, ó. Minha propriedade rolê igual a lance aqui. Certo? Se eu precisar fazer qualquer tipo de alteração aqui, vai funcionar. Ah, e se eu quiser fazer um teste de como seria isso aqui em cima disso? Você pode só clicar e arrastar aqui, ó. Pronto. Cliquei, arrastei, troquei a ordem das paradas. Ah, mas e se eu quiser colocar esse cara aqui dentro dessa div? Dentro do H3? Tá bom, você vem aqui, ó. Calma. Tá dentro do H3, não vai ser meio impossível. Mas, ó, coloquei dentro da div, tá vendo? Agora ele tá dentro da mesma div. Ah, e coloquei no lugar errado, não tem problema. Ctrl Z funciona aqui também. Então, tá tudo certo. Ah, esse daqui é um negócio legal que, apesar de que ele envolve JavaScript, eu acho que faz sentido eu falar dele aqui também. Ah, eu quero... Caralho. Queria ver o meu console do JavaScript aqui, mano. Aí, tô triste. Aperta ESC. Sério? É. Parabéns. Muito obrigado. Tá. Então, aí, ó. Putz, eu quero pegar esse elemento aqui que eu tô clicado no HTML. O que muita gente faz? Document.querySelector. Aí vai atrás do seletor desse cara e lá, 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 lá. Precisa disso? Não precisa. Se a gente vem aqui, cliquei aqui, eu dou um cifrão 1, ele já me dá a div que eu tava clicado. No caso, ele não deu a div que eu tava clicado, né? Peraí, cliquei de novo. Deixa eu ver. Socorro, o que tá acontecendo? Será que é porque eu mudei a ordem? Eu não entendi. Alguém me ajuda. Que porra é essa? Não era pra isso ter acontecido. O cifrão 1 deveria ter sido esse cara aqui. Será que eu tenho que dar 2 cliques? Será que mudou? Cifrão 2? É que o cifrão 2 pegou? Que eu acho que você já tinha clicado em outro primeiro, né? Pode ser, mas estranho. De qualquer forma, quando você usa esses cifrões, você tem acesso aos caras que você selecionou, saca? Aí acaba sendo mais fácil do que você tentar achar esses elementos. E você consegue trabalhar com eles de qualquer forma, sabe? Tipo, cifrão 3 ponto class names. Class name, tá ligado? Ó, ele me dá a classe do cara, tá ligado? Então, fica mais fácil de trabalhar com o JavaScript quando você já clica neles e usa esses cifrões. Certo? O que mais? Mas vocês têm perguntas, gente? Preciso saber se vocês têm perguntas. Acho que talvez não precisa falar, mas não quero esse elemento aqui. Clica nele e clique em apagar. Ou delete. Ele apaga. Ctrl Z volta, mesma coisa de antes, né? Nada demais. Ah, como que fica meu site se eu trocar essa imagem? Vem aqui, troca os URLs da imagem. Sem nenhum estresse, tá? Nesse caso em específico, seria um pouquinho mais complicado de alterar, porque ele usa um URL set. Então ele tem basicamente várias versões da mesma imagem, com vários pesos diferentes, para exibir sempre a forma mais otimizada na página do usuário para ser mais leve. Só que se fosse um MG normal, você altera aqui e acabou. Como no caso ele usa URL7, é um pouquinho mais complicado. Mas, de qualquer forma, a gente consegue alterar os URLs dentro do nosso HTML, do nosso inspetor tranquilamente. Tá? Ai, preciso achar um ID específico. Você vem aqui e coloca o nome do seu ID. ID igual a, sei lá, rolê, não tem, né? Lance, também não vai ter, sei lá, pensa num ID aí. Caramba, ID, alguém me dá um ID? ID. Aqui, ó, global. Então, ID global. Ué, por que não pegou? Eu tô louco. Global. Gente. Olha, Ué, você pode falar um pouquinho mais também sobre as outras abas do dev ali, do DevTool, tipo console, Então, isso é importante. sources, Isso é network. importante. Hoje eu vou falar daqui e do CSS. Tá. Só. Aquela parte ali dos styles, computer de layout também faz parte do CSS, certo? Sim.
Sim. Eu vou falar desse e Beleza. desse daqui, tá, gente? O resto Perfeito. vai ser em outras apresentações, porque o assunto é bastante extenso, tá? Ó, eu sendo bem sincero, eu não entendi porque que ele não puxou o ID aqui, mas eu vou fingir que tá tudo bem. Apesar de não estar. ID igual a 3 a... Gente, eu tô louco, mano. Será que eu fumei alguma coisa antes de vir pra cá? Não entendi, mas ó, deveria funcionar de qualquer forma. Será que se eu colocar só global ao invés de ID igual? É, ele pegou o global, só global. Ó, ele tá pegando aqui o global neve, pegou o ID global header. É, de qualquer forma, aqui a gente consegue fazer buscas, o que é sensacional para quando você precisa buscar alguma coisa aqui. Em geral, o que eu uso mesmo é para achar esses caras aqui, os OGs e as nossas meta tags que estão aqui em cima, tá? As outras metas, no caso, né? Então, outras estão lá. Não sei cadê. Mas enfim, para achar as metas do nosso site, geralmente, usar a busca é bem legal. É importante saber, aqui fica o stack tree daquilo que eu cliquei, tá? Então, por exemplo, se eu clicar num elemento bem interno, ó, esse cara é ele, esse cara é o pai dele, aí o outro cara aqui é o pai dele, aí assim a gente vai até chegar no pai de todos. Coisas que às vezes são bem úteis, eu quero pegar o seletor desse elemento, se eu for trabalhar, por exemplo, com... Pensar em um cara legal aqui para trabalhar, talvez um Selenium, por exemplo. Quero pegar o seletor desse cara para eu usar no Selenium. Vem aqui, ó. Cadê? Copy full XPath. O que isso faz? Opa, não era isso não. Falei errado. Copy XPath. É só o XPath? Sim. Não. Caralho. De novo. Enfim, aqui dá pra ver que tem bastante barada. Seletor. Beleza. Esse seletor aqui, é que eu acho que o XPath é o que a gente usa no Selenium mesmo, né? Mas esse daqui, no caso, é o seletor desse cara. Ele pegou o maior pai e foi descendo dentro das divs, de onde a gente acha esse cara, tá? Aqui a gente tem várias paradas, né, pra gente poder copiar o que precisa ser copiado. Inclusive, não falei antes, mas é legal falar agora, que os elementos aqui também são copiáveis. Então, se eu quero testar, às vezes, eu quero testar esse menu com mais um item, né? Ó, esse daqui é o iPhone, esse aqui esse aqui é o iPhone, esse aqui é o Watch. Ah, mas e se tivesse mais um item nesse menu? Não tem problema, a gente vem aqui, ó, seleciona esse cara, seleciona o pai do menu, né? Cola aqui dentro. Ó, se ele tivesse mais um item, ó, agora a gente tem um iPhone aqui e um iPhone aqui. Ele não funciona, provavelmente porque é de qualquer outra coisa, mas a gente tem exemplo de como seria ele com mais elementos. Então a gente pode dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui tranquilamente. Certo? Eu acho que de HTML em específico não tem muito mais o que falar. HTML é HTML no fim do dia. Certo? Vamos falar agora de CSS. No nosso CSS, primeira coisa, se você quer colocar um estilo em alguma coisa... Aliás, eu não falei desse carinha aqui, ó. Esse carinha, quando você clica nele e seleciona alguma coisa, você seleciona diretamente o elemento HTML daquilo que você clicou. É bem mais fácil quando você quer testar se alguma coisa funciona de um jeito ou de outro, tá? Tipo, você quer... qual é o elemento desse cara? Clica nele, eu caio direto nele, ao invés de ter que ficar procurando ele por aqui. É muito mais trabalho, tá? Mas vamos falar do nosso CSS agora. Vamos supor que aqui nesse cara... Esse cara não, vou pegar esse cara aqui que eu já tinha pego. Vou tirar esses caras aqui. Primeira coisa importante, o que é o Element Style? Element Style é basicamente o estilo que a gente coloca como se ele fosse um style inline, só que a gente coloca aqui diretamente. É legal pra gente fazer teste rápido. Eu, pessoalmente, o pessoal do Octopost tá ligado, que eu prefiro quando eu tô recortando um layout... A propósito, o recortar layout é o quê? Quando eu tenho um Photoshop, uma imagem, qualquer coisa assim, e eu quero transferir aquilo, né, para o meu HTML, para uma funcionalidade. Isso é o recortar do meu layout. Quando eu estou recortando, eu gosto muito de fazer as coisas aqui. Eu só crio o HTML lá no arquivo mesmo, e aí todo CSS eu adiciono por aqui. Porque é muito mais fácil de eu ver o resultado daquilo que eu estou fazendo, sem ter que salvar, e aí vou lá e olho, sabe? Essas coisas assim. Acaba sendo mais prático fazer aqui, e de entender os comportamentos também. Certo? Element Style, como eu falei, ele adiciona dentro do style, é um estilo de alta prioridade aqui no nosso HTML, certo?
Se eu quiser alterar alguma coisa do meu pai, no caso, aqui posso fazer as alterações normalmente. Isso aqui, no Brave, parece que não está funcionando ainda. Mas tem alguns browsers que você clica aqui e arrasta e ele já altera o tamanho que está aqui em PX para outro valor que você queira. Que no caso, tipo assim, é como se fosse um scroll, tá ligado? Só que nesse caso não vai funcionar porque acho que ele não funciona no Brave ainda. Mas, coisas importantes. Se eu quero mudar minha font size, eu posso digitar, né, 23, 22. Eu posso usar a setinha para aumentar o tamanho. Se eu quero aumentar o tamanho, no ponto flutuante, eu seguro Alt e aperto para cima, que eu aumento no detalhe, certo? Se eu quero aumentar escrotamente, eu seguro Ctrl e ele vai de 100 em 100. Vamos fazer um teste aqui que acontece no... Ó, o Shift é de 10 em 10. Isso daqui eu nunca usei, mas é interessante saber. Beleza. Aqui, né, quando a gente clica, a gente tá desconsiderando esse estilo por enquanto, mas a gente não apaga. Se a gente apaga o cara e dá Enter, ele apaga sozinho. Se eu clico aqui, eu vou pro arquivo CSS desse estilo, na linha em que ele está sendo declarado. Aí uma coisa interessante, se esse arquivo estivesse usando o ZerCmap, tá, todo mundo sabe o que é ZerCmap, ou alguém não sabe o que é ZerCmap? Eu não sei. Falar o que... Tá. ZerCmap é porque assim, a gente tem muito hábito de usar Sass, ou a gente usa React, ou a gente usa qualquer outra coisa que não é CSS puro. E fica um pouquinho complicado, às vezes, da gente fazer um link de esta linha no meu CSS é aquela outra linha no meu Sass, ou no meu Style Components, ou no meu React. Então, aí a gente usa ZerCmap, que é basicamente um arquivo que faz esse mapeamento para você. Então, aqui, se ele estivesse usando Sass, no caso, nesse caso não, porque é um arquivo que já está... O que ele usa? É só CSS aí? Parece que sim, mas não dá para considerar isso, porque esse daqui é o arquivo, é o projeto final. O final, ele vai ser só CSS mesmo, não tem muito o que fazer, porque ele já está finalizado. Se fosse um arquivo em desenvolvimento, aí poderia aparecer um SCSS aqui, tá? Você diz que, tipo, se ele usa uma framework própria da Apple, no final ela converte para CSS, a gente só vai ver o CSS. É, a mesma coisa do React e tudo mais, sabe? Do obrigado. React não, porque o React roda no front, mas aí varia muito. Tem uma extensão bem legal que se chama o Appalizer, que é para analisar as tecnologias usadas nos projetos, ó. Nesse caso, parece que ele não entendeu, então provavelmente é HTML e CSS puro. A Apple não tem tecnologia. Ele só tem desenvolvedor mobile, o web não tem. Mas assim, aí o que iria acontecer? Aqui estaria não sei o que, .scss, e quando eu clicasse aqui, ele ia mostrar o arquivo Sass, e aí ia ficar mais fácil de eu entender, por mais que ele estivesse entendendo só CSS, tá? Vamos falar de algumas coisas interessantes que a gente tem aqui, que tem legal, ó. O debugger do CSS, ele tem vários snippetzinhos que ajudam a gente. Isso daqui, a gente consegue saber se essa propriedade está sendo válida ou não. Nesse caso, ela é inválida. Ah, mas significa que a Apple então fez um negócio que não existe? Não. Às vezes isso aqui existe em outro browser. Então, ele não entende aqui, mas talvez outro browser entenda. Eu não sei dizer qual browser que entende essa jossa, mas talvez algum browser entenda. Outra coisa, cor. Se você clica na caixinha aqui, ele te dá um color picker para você selecionar a cor que você quiser. Inclusive, você tem essa lupinha, esse conta-gota no caso, para você puxar a cor que você quiser da página também, tá? Aqui, nesse botão, a gente consegue trocar o formato da cor. Porque tem hexadecimal com 6 dígitos, tem hexadecimal com 3, tem hexadecimal com 9, acho. Tem RGB, tem RGBA, tem HSL e HWB eu nunca nem ouvi falar. Então tem muitos formatos. E aí, dependendo do formato que você quer pegar a cor, eu quero HSL. Pronto, ele já tá me dando, cadê? Aqui, ó. Ele já tá me dando o HSL disso aqui. Saca? Eu posso só copiar isso aqui e colar lá no meu CSS, se eu quiser. Certo? Mais coisas legais.
Aqui ele tem um gradiente. Qual é esse cara? Ó, ele tem um tinha, sei lá, deveria, não sei, não tem gradiente nenhum, mas colocar uma cor decente aqui, ó, bonita, plau. Ué, não tem cor, mano. Tá, talvez tenha algum detalhe que eu não estou. Ah, entendi.